Olá, boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou ótimo. Hoje, dia 20 de abril de 2021, vamos iniciar mais uma aula. Hoje nós vamos iniciar mais uma NR. Hoje nós vamos falar da NR 36, Segurança e Saúde Segurança e Saúde no Trabalho em empresas de abate e processamento de carnes e derivados. Publicação da portaria número 55, 18 de abril de 2013. Alterações, dia 29 de abril de 2016, dia 8 de fevereiro de 2018, dia 8 de fevereiro de 2018, dia 18 de dezembro de 2018. Nós tivemos aqui algumas alterações. Nessa NR nós temos aqui os objetivos, nós temos mobiliário e posto de trabalho, estrados, passarelas e plataformas, manuseio de produtos, levantamento e transporte de produtos de carga, recepção e descarga de animais, máquinas, equipamentos e ferramentas, condições ambientais de trabalho, equipamentos de proteção individual, EPI, e vestimentas de trabalho, gerenciamento dos riscos, programa de prevenção dos riscos ambientais e controle médico de saúde ocupacional, organização temporal de trabalho, organização das atividades, análise ergonômica do trabalho, informações e treinamento de segurança de saúde do trabalho. Nós temos o glossário, requisitos de segurança específicos para máquinas utilizadas na indústria de abate e processamento de carne e derivados destinados ao consumo humano, com a redação constante ao anexo desta portaria. Então vamos lá, começando aqui nos objetivos. Qual é o objetivo dessa NR? O objetivo desta norma é estabelecer os requisitos mínimos para a avaliação e controle de monitoramento dos riscos existentes nas atividades desenvolvidas na indústria de abate e processamento de carnes e derivados destinados ao consumo humano, de forma a garantir permanentemente a segurança, a saúde e a qualidade de vida do trabalho, sem prejuízo da observância dos dispostos nas demais normas regulamentadoras, NRs do Ministério do Trabalho e Emprego. Bom, pessoal, nós temos, todas as outras NRs, que se a gente for analisar, nós temos aqui a NR5, que entra também dentro das empresas. Nós temos as outras NRs, NR10, que é a parte de elétrica. Todas essas NRs também são de fundamental importância dentro da indústria de abate de animais. Mas nós temos essa aqui, que é uma NR específica para alguns pontos, que é garantir a saúde do trabalhador, bem como garantir que a sanidade desses produtos cheguem nos locais destinados, que é as famílias, com segurança e com qualidade, livres de qualquer tipo de contaminação. Então nós temos aqui mobiliários e postos de trabalho. Sempre que o trabalho puder ser executado alternado a posições de pé com posições sentado, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para favorecer a alternância das posições. Então, pessoal, às vezes a gente trabalha muito tempo em pé. Eu trabalhei há algum tempo em frigorífico de abate de aves, então a gente ficava ali em pé por muito tempo e a gente tinha que fazer o rodízio, Tinha uma cadeira lá para fazer o rodízio, então a pessoa sentava ali durante 20 minutos naquela cadeira e depois ele ficava em pé novamente. Outra pessoa sentava naquela cadeira por 20 minutos e assim sucessivamente, fazia ali o rodízio. Tudo isso, essas cadeiras devem ser feitas de forma a adaptar as condições necessárias de garantir a saúde do trabalhador. Não pode ficar em uma posição
sentado ali em uma posição que vai trazer ou gerar um problema de saúde futuro. As plataformas, né, devem ser feitas também a forma de proteção, de forma que são planas para não ter que o trabalhador ficar numa posição que venha prejudicar a saúde dele. Então tudo isso entra aqui, né, nessa questão dos mobiliários aqui, a questão da postura, de como trabalhar, de como a gente fica, né, as posições que a gente fica. Cada função tem uma posição, então é muito importante cada colaborador ter a consciência de como ele está fazendo o seu trabalho e a empresa também se adaptar às normas necessárias para que esse trabalhador tenha essa qualidade de vida. Essa NR ela é um pouco extensa e nós temos muito pouco tempo para poder. Nós vamos ter 2 aulas só para essa NR, então não vou me prender muito aos detalhes. Nós vamos fazer uma passagem aqui um pouco mais rápida sobre essa NR. Estrados, passarelas e plataformas. A questão dessas passarelas, dessas plataformas, elas devem ser feitas, né, de forma que tenham proteções para que as pessoas não venham a ter desequilíbrio e cair. Tem que ter escadas, tem que ser antiderrapante, tem que ter escadas antiderrapantes. Aqui nós temos os estrados utilizados para adequação da altura do plano de trabalho ao trabalhador nas atividades realizadas em pé. Devem ter dimensões, profundidade, largura e altura que permitam a movimentação segura do trabalhador. É vedado improvisar e adequação da altura do posto de trabalho ao trabalhador como maneira não destinados para este fim. As plataformas, escadas fixas e passarelas devem atender os dispostos nas NR12, segurança e saúde do trabalhador com máquinas e equipamentos. Aí nós temos aqui o manuseio de produtos. O empregado deve adotar meios técnicos e organizacionais para reduzir os esforços nas atividades de manuseio de produto. Manuseio de animais e produtos não devem propiciar ao uso de forças musculares excessivas por parte dos trabalhadores, devendo ser atendidos no mínimo os seguintes requisitos. Aí nós temos os elementos a serem manipulados devem estar dispostos dentro de uma área de alcance principalmente para o trabalhador, tanto para a posição sentado ou em pé. As alturas das esteiras ou de outros mecanismos utilizados para depósito de produtos e partes dos produtos manuseados devem ser dimensionados de maneira a não propiciar extensões ou elevações excessivas dos braços e ombros. Então, quando a gente fala das grandes indústrias, nós temos muitas esteiras para conduzir os produtos. O produto sai lá da sala 3, vai lá para a sala 5. Tem uma esteira que conduz esse produto até aquela sala. Mas para esse produto ser conduzido, ele precisa ser colocado na esteira. Então, nesse momento de colocar esse produto na esteira, tem que ter uma posição adequada para o trabalhador, para ele não forçar, né, os ombros aqui, para não ter problemas futuros, né, aí com os ombros, para não ter desgaste aqui nos ossos. Então, é muito importante evitar esse tipo de problema, fazendo o quê? Adaptando as alturas corretas às esteiras e adaptando também a quantidade de produto em cada caixa, para que não fique pesado demais para aquele trabalhador estar manuseando aquelas caixas, certo? Então,
algumas normas de segurança e que vem para ajudar, né, que vem para contribuir para a saúde do trabalhador. Aqui nós temos o levantamento levantamento e transporte de carga, levantamento e transporte de produtos e cargas. O empregador deve adotar medidas técnicas e organizacionais apropriadas a fornecer meios adequados para reduzir as necessidades de carregamento manual constante de produtos de carga cujo peso possa comprometer a segurança e saúde dos trabalhadores. Então, sempre se adequar a quantidades, né, ao peso certo para que não prejudique a saúde do trabalhador. Até eu estava esses dias aí, acho que uns 60 dias mais ou menos, a Comigo, que é uma empresa que vende muitos produtos agropecuários, ela vende rações. A Comigo ela vendia sacos de rações de 40 quilos, mas aí agora ela não vende mais de 40 quilos, ela vende de 30 quilos. Por que de 30 quilos? Exatamente para fazer com que os trabalhadores que fazem essa descarga desses produtos, não na empresa, porque na empresa tem as máquinas, né, que consegue colocar esse produto dentro do caminhão. Mas quando o caminhão leva até o produtor rural, aí vai ter um funcionário, eles falam de chapa, vai ter que descer aquela carga. Na hora de descer a carga para descarregar, né, o caminhão, ele precisa pegar aqueles sacos. E aí 40 quilos estava muito pesado, eles colocaram de 30 para reduzir um pouco do peso para para não prejudicar a saúde do trabalhador, né? Mas aí precisa-se de que o trabalhador tenha consciência de que aquela redução de peso foi feita para evitar problemas futuros para a saúde dele. Na regra geral, o que acontece? Algumas pessoas não têm essa consciência, ao invés dele pegar um saco de 30 quilos, ele pega 2 de 30, ou seja, ele vai pegar 60 quilos e vai colocar sobre a sua cabeça para poder descarregar. Certo? Não, está errado, ele está acabando com a saúde dele e ele não está percebendo isso. Então, a empresa ela sempre procura adequar, né, essas questões dentro da norma, mas infelizmente alguns colaboradores né, não querem seguir as normas, eles querem pegar de 2, de 3 para poder terminar mais rápido. Está errado. Então tanto a empresa quanto o trabalhador precisa ter essa consciência. Aí nós temos aqui vários vários aninhas, né, falando sobre esse assunto. E nós temos aqui recepção e descarga de animais. Deixa eu ver aqui. Falando um pouquinho aqui as atividades de descarga e recepção de animais devem ser devidamente organizadas, planejadas, devendo desenvolver no mínimo procedimentos específicos de regras de segurança e recepção de carga de animais para os trabalhadores e terceiros, incluindo os motoristas e ajudantes, sinalização ou reparação das áreas de passagem de veículos, animais e pessoas, plataformas de descarregamento de animais isoladas de outros setores locais de trabalho. Ou seja, aonde faz ali, pessoal, a descarga dos animais é um local contaminado, é considerado um local de contaminação. Então, o trabalhador que faz a descarga dos animais, ele não pode entrar para dentro da empresa, para dentro da fábrica, onde os setores não são setores, são setores descontaminados. Então, aquela pessoa que faz ali a recepção dos animais, ele fica dali, né, para fora, para uma barreira sanitária, onde ele vai ali tomar um banho, tirar aquela roupa que muitas vezes suja muito, porque os animais, querendo ou não, eles chegam ali sujos, né, e quando descem do caminhão, aquilo, querendo ou não, é uma contaminação ali no início da produção. Então não pode ter essa mistura. E outra,
A segurança, sempre falando da segurança dos trabalhadores, segurança para as pessoas que estão fazendo o desembarque dos animais, segurança para os caminhoneiros, né, que encosta ali, segurança para todo mundo, sinalização, né, tudo muito bem organizado, os caminhões ficam de forma bem organizada. A questão também de entrada de caminhões nos locais onde vai ser feita essa descarga sempre é feito com programação, né? Na portaria só entra, né, a quantidade de caminhão programada, os horários programados, sempre eles procuram programar tudo para não ter, né, esse excesso de pessoas, esse excesso de animais parado ali na fábrica. Então, é sempre muito bem organizado, sempre muito bem alinhado essas questões dos horários para essa recepção dos animais. A questão das máquinas. As máquinas e equipamentos utilizados nas empresas de abate e procedimento de carnes derivadas devem atender os dispositivos nas NR12, segurança de trabalho em máquinas e equipamentos. O efetivo de trabalhadores da manutenção deve ser compatível com a quantidade de máquinas e equipamentos existentes na empresa. Os sistemas de trilhagem de áreas de esteiras, transportadores de rosca sem fim ou nórias devem estar equipados com um ou mais dispositivos de parada de emergência que permitam a interrupção dos seus fundamentos por segmentos curtos a partir de qualquer um dos operadores em seus postos de trabalho. Ou seja, geralmente tem um plug, né, que a gente fala aqui de dispositivos de parada de emergência. Então, quando há algum acidente ali que precisa parar de forma rápida, a pessoa vai lá e aperta aquele plug de emergência, aí para na hora aquela esteira. Geralmente tem nas fábricas onde tem essas esteiras, onde tem linha de produção, próximo ali às pessoas que estão trabalhando, até mesmo os colaboradores que trabalham diretamente na linha de produção, são orientados. Olha, se vocês virem que aconteceu algum acidente, alguma coisa, aperta esse botão, né? Aperta esse plug, para que aí a linha de produção vai parar imediatamente para que possa ser feito ali os reparos necessários. Então todos os funcionários são orientados para poder fazer essa parada. E nós temos também os operadores de máquina que estão ali também à disposição sempre para poder fazer a parada dessas máquinas e fazer os reparos necessários no momento em que há essas paradas. Outro fator importante, na linha de produção, não pode ficar ali os animais expostos por muito tempo. Então a linha de produção ela não pode ficar parada por muito tempo. Por isso tem que ter um número de mecânicos ali, de operadores adequados, porque se caso surgir uma parada, precisa-se de arrumar de forma emergencial, rápida, porque os produtos não podem ficar parados por muito tempo, principalmente em algumas áreas da empresa. Aí nós temos equipamentos e ferramentas que seguem nessa mesma linhagem, nós não vamos falar muito sobre isso. Nós temos também as condições de ambiente de trabalho. Essas condições. Aí nós temos nas indústrias, principalmente nas grandes indústrias, nós temos a questão dos barulhos excessivos, né, das máquinas. Aquilo é um barulho louco, porque são muitas máquinas funcionando ao mesmo tempo. Então há muitos ruídos. Aí os trabalhadores, para evitar esse tipo de ruído, o que tem que usar? Os protetores auriculares, né? A questão dos EPIs, né? As medidas de caráter de segurança, usar os EPIs de forma segura. Não tem funcionário que vai lá e tira, né, o EPI. Aí no futuro ele está lá com um problema no ouvido e ainda processa a empresa. Não pode, tem que usar o EPI, tem que usar os protetores auriculares para evitar esse tipo de
acidente. Tem a questão do vazamento de amônia também. Caso há algum tipo de vazamento de amônia, tem que fazer retirada dos funcionários do local de trabalho. Acionar automaticamente o sistema de alarme. Acionar o sistema de controle de eliminação de amônia. Vamos lá. Aí nós temos aqui equipamentos de proteção individual, EPI e vestimentas de trabalho. Os equipamentos de proteção individual EPI devem ser selecionados de forma a oferecer a eficácia necessária para o controle e a exposição dos riscos ao conforto, atendendo previsto nas NR6, equipamentos de proteção individual EPI,